Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 15 de novembro de 2024, 15 de 11 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, às 18 horas 30 minutos, horário de Brasília, começa a semana da lua cheia no signo de Touro, da alunação de Escorpião, que começou no dia 1º. Então, no dia 1º, lua nova em Escorpião, foi a lua da plantação. Uma semana depois, veio a lua crescente em Aquário, que cresce aquela plantação. E hoje é a semana da lua cheia, o ápice dessa plantação. Daqui a uma semana, começa a semana da lua minguante em Virgem, que vai dar a conclusão de toda essa plantação, né? Então, hoje a lua cheia em Touro, em conjunção com Urano retrógrado em Touro, fazendo uma oposição ao Sol em Escorpião e fazendo um sextil com Netuno retrógrado em Peixes e fazendo um trígono com Plutão no finalzinho de Capricórnio, já indo ali para Aquário, esse Plutão. Então, a lua cheia, o que é a lua cheia? O Sol e a Lua estão frente a frente. O Sol no determinado signo, a Lua no signo faz eixo com o Sol que está no determinado signo. Então, Sol em Escorpião, Lua em Touro. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, certo? Então, Sol em Escorpião, Lua em Touro. Aí vem a Lua cheia. Essa Lua cheia em Touro está mostrando o quê? As emoções, os valores, os sentimentos da pessoa. Então é uma lua cheia que está manifestando todo o emocional, todo o sentimental da pessoa com relação a esses valores emocionais, sentimentais. Touro fala dos valores, sobretudo dos valores materiais. Mas como o Sol está em Escorpião, né? E Touro faz eixo com Escorpião, Escorpião é um signo de elemento água, profundo, intenso, né? O signo das transformações, das transmutações, da regeneração, sobretudo em função do seu regente, Plutão, e do seu corregente, Marte, né? Então está aí contido também nessa lua o subjetivo, os valores emocionais e sentimentais, não só os valores materiais, que são assuntos específicos de Touro também, né, na economia, o dinheiro, por exemplo. Então, agora, nessa lua cheia em Touro, está manifestando todos esses valores sentimentais, esses valores emocionais, esses valores materiais, esses valores econômicos, esses valores na relação com o dinheiro, por exemplo. Entende? O Sol ali em Escorpião, está ali, o Sol manifestado ali em Escorpião, jogando essa energia, jogando a sua luz, jogando a sua vibração. Escorpião, está ali em Escorpião, promovendo transformações, transmutações, regenerações, os assuntos do sexo, da sexualidade, das traições, das manipulações, da inveja, do ciúme, do controle, do submundo, da trairagem, né, do poder pelo poder, do submundo, porque Escorpião fala do submundo também, fala do esgoto, da trairagem, da relação de Escorpião com o submundo, onde ele vive na escuridão, no esgoto, junto com os ratos, com as lacraias. Mas fala também do Escorpião que transforma, que transmuta, que regenera,
que manifesta o seu potencial maior e se queima, né? Vai ali para o fogo, tem a relação com o fogo, o sol se queima, vira cinza e transforma-se numa fênix. Eu estou falando aqui de uma maneira muito rápida. Então essa luz do sol está ali jogando essa luz na Lua, onde ela está manifestando esses valores do Escorpião nos valores taurinos. Certo? Como é a Lua, está falando das emoções e dos sentimentos nos valores. Os valores emocionais, os valores sentimentais, mas também esses valores materiais de touro. A matéria, o dinheiro, a economia, a relação com o dinheiro, com a economia, a relação com o comer, com a alimentação. Touro tem muito a ver com a alimentação, com o comer, com alimentar-se. A relação com os alimentos que a pessoa consome. E aí tem muito também esses alimentos emocionais, transforma-se, manifesta essas emoções, esses sentimentos, tudo junto ali, certo? Então, plantou ali na Lua Nova, em Escorpião, está manifestando agora tudo isso, está vindo, sendo visto, sendo mostrado, sendo escancarado, sobretudo emocionalmente, sentimentalmente falando. Nessa conjunção com Urano, retrógrado em Touro, lembra que na Lua crescente, quando eu falei da Lua crescente, lá em Aquário, né, onde o regente estava em Touro, e eu falei que a Lua cheia seria uma Lua cheia explosiva, um dia antes, 2 dias antes, um dia antes, 2 dias antes, um dia depois, 2 dias depois, essas histórias ali dos fatos, quando vão acontecendo no movimento da astrologia, já está ali tendo uma relação com as histórias. Não precisa ser especificamente no dia. As coisas podem começar a acontecer um dia antes, 2 dias antes, um dia depois, 2 dias depois, dependendo do que a gente está vendo ali, dos planetas que está vendo, né? Como já falei aqui, Sol e Lua são luminares na astronomia, mas para a astrologia são planetas. Então, essas histórias, essas frequências, essas vibrações já estão acontecendo, entende? Então, olha o que aconteceu no Brasil, lá em Brasília. É muito isso aqui, ó, quando eu falei a lua cheia seria uma lua explosiva, olha ali. E tem mais coisas para acontecer, tanto no Brasil quanto no mundo, entende? No Brasil, sobretudo, quando começar esse movimento de Plutão direto em Capricórnio, aí eu vou fazer um vídeo específico para isso, vai ter muita coisa nesse sentido acontecendo, muitas transformações nesse sentido acontecendo. Mas essa lua cheia em conjunção com esse Urano retrógrado em Touro, mostra ainda, de novo, essas explosões emocionais, essas explosões sentimentais no pessoal e no coletivo. Entende? A Lua fala muito das pessoas, a Lua fala muito das pessoas no coletivo, das pessoas de uma maneira geral no coletivo. No nosso mapa pessoal fala muito do nosso emocional e do nosso sentimental individual, mas ela fala muito das pessoas, do coletivo também. Então, vai ter muita ainda manifestações no país, por exemplo, dessa relação das pessoas com o poder, com o governo, com o sistema. O governo não é só o presidente. O Sol está ali, fala muito do presidente, do rei, da rainha, do primeiro-ministro, de quem comanda, mas fala também do sistema de comando. Então vai ter muita manifestação ainda, muitas falas, muitas amostras, muitas coisas ficarão muito vistas e visíveis dessa relação da sociedade com o poder, com o comando, com o sistema. No pessoal, isso também vai estar acontecendo com a própria pessoa. Então a pessoa pode estar manifestando essas emoções e esses sentimentos de uma maneira muito revoltosa, de uma maneira muito rebelde, revoltada, com muita rebeldia, com muita revolta em relação ao seu ser e em relação ao seu emocional e ao seu sentimental. Então esse é um desafio muito grande. A conjunção
é uma energia muito forte. Lua cheia, quer dizer, uma manifestação total do sentimental e do emocional da pessoa em relação aos seus valores materiais, econômicos, alimentares, a relação dela com o dinheiro e em relação aos seus valores emocionais, sentimentais, em conjunção com Urano. Então pode estar tendo uma rebeldia, uma revolta. A pessoa não está gostando, a pessoa está rebelde, a pessoa está revoltada com o que está acontecendo na vida dela, nessas relações com os alimentos, nessas relações com os valores materiais, nessas relações com a economia, nessas relações com o dinheiro, nessa relação com ela mesma, porque o Sol é o ser da pessoa. Então nessa relação com ela mesma. E aí ela está revoltada com ela mesma, com o sexo, com a sexualidade, com o emocional, com o que ela está entendendo que precisa transformar, transmutar, regenerar na vida dela, né? O lado não saudável de Escorpião, de repente, para ela não está servindo mais, ela não está gostando mais dessa história da traição, do controle, da manipulação, da inveja, do ciúme, de ficar no submundo, de ficar na escuridão, de ficar no esgoto. Agora ela quer expor isso e quer buscar uma transformação disso. Ou vai aparecer todas essas melecas dela aí. Entende? Para ela mesmo e para o coletivo dela, para o ambiente dela. Entende? Então, nessa conjunção com Urano está retrógrado. Quando está retrógrado, fala rever, reavaliar. Urano rege Aquário. Aquário, para mim, é consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, o espiritual da pessoa. Então, esse Urano retrógrado está pedindo assim, reavalie a sua consciência e coloque ela numa consciência superior. Quer dizer, reavalie a sua relação com a economia, com o dinheiro, com a alimentação, né, com os prazeres, com o conforto, essa relação com a própria natureza, de sair consumindo tudo, sem prestar atenção se o que consome faz bem ao planeta ou não, se aquela empresa faz bem ao planeta ou não, com relação àquele produto que ela produz, né? A relação dela com os funcionários da empresa, a relação dela com o meio ambiente, com o planeta de uma maneira geral. Porque muitas vezes todo mundo consome produtos de empresas multinacionais, mas pode ser de empresa nacional, de empresa local. Qual é o comportamento dela com os funcionários, com a sociedade, com o meio ambiente? Então, isso aí também pode estar pegando aí nessa conjunção dessa lua cheia com Urano. Então, de repente, está tendo o manifestar nessa relação de rever e reavaliar com relação à consciência superior, para começar a mudar e transformar e revolucionar para levar para uma evolução esses valores emocionais, sentimentais com relação ao ser da pessoa. Nessa oposição com o Sol em Escorpião. Então, transformar, transmutar e regenerar. A oposição é uma conversa de dois, um de frente com o outro. Então, o Sol em Escorpião, a Lua cheia em Touro e Urano ali. Na verdade, tem três agora conversando. E essa conversa pode ter um diálogo saudável, onde nesse diálogo existe um entendimento de um com o outro, e aí nesse entendimento se encontram e provocam uma dança, promovem uma dança, ou essa relação de um com o outro fica um bate-boca, fica uma discussão, que vem um choque. E aí é o poder em relação ao Escorpião, é a Lua manifestando todos os seus sentimentos e o seu emocional em relação aos seus valores. Urano, na retrogradação, vai para a revolta, vai para a rebeldia e vai ter choque. Agora, se tem um entendimento, promove transformação, transmutação, regeneração. Sol Escorpião promove o despertar dos valores sentimentais, emocionais saudáveis na relação com o dinheiro, na relação com a economia, na relação com a terra, na relação com os alimentos, alimentação, Lua em Touro. E promove uma revolução que leva para uma evolução no Urano
em Touro, retrógrado, pedindo uma reavaliação, um reavaliar, e promove uma revolução que leva para uma evolução, que leva para uma consciência superior manifestada pela pessoa. Percebe? Nesse sextil ali com Netuno retrógrado em Peixes, essa Lua e esse Urano, nesse sextil com Netuno retrógrado em Peixes, Netuno está retrógrado. Então está pedindo uma reavaliação na relação com os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, pedindo uma reavaliação no sentido de enxergar a realidade da vida. Porque Peixes e Netuno, no lado não saudável, a pessoa fica ali nas ilusões, nos devaneios, na fantasia, na névoa que embaça a visão da realidade, não consegue enxergar a realidade da vida, ela começa a se relacionar com álcool, com alucinógenos, com enteógenos de uma maneira não saudável, entende? Porque o lado aí desses alucinógenos, desses enteógenos, de tudo que leva para uma outra dimensão, o lado bom disso é mostrar que existe uma outra dimensão, mas não precisa disso, não precisa do álcool, não precisa de nenhum alucinógeno, não precisa de nenhum enteógeno. A própria pessoa consegue manifestar isso se ela buscar. Essas histórias mostram, serve para mostrar para pessoas que existem essas outras dimensões, mas não precisa dessa ferramenta para isso. A pessoa consegue despertar isso dela mesma, com ela mesma, através de uma meditação, por exemplo, através de uma relação com a natureza, com a terra, com as florestas, com a água, com o rio, com os mares, com a lua cheia, com as estrelas, com o céu, entende? Com o vento, com o fogo. Então, nessa relação, ela consegue manifestar isso, sobretudo meditando. Então, nesse sextil ali, com essa lua em sextil com Netuno em Peixe, está falando, olha, promovam uma relação com a alma, com o espírito e com a espiritualidade de uma maneira clara, enxergando, vendo, tire a névoa dos seus olhos, da sua vida, e enxergue a realidade na sua vida em todos os aspectos, materiais, conscienciais e espirituais. Então enxergue, saia do embaçamento, de não enxergar a realidade na sua vida. Enxergue a realidade total, material e espiritual, consciencial. Nesse trígono com Plutão, finalzinho de Capricórnio, indo para Aquário, essa Lua e esse Urano fazendo esse trígono com Plutão, finalzinho de Capricórnio, indo para Aquário, fala assim, use toda essa potência dessa Lua cheia, nessa conjunção com Urano, e promova transformações profundas no seu emocional, nas suas estruturas e na sua consciência superior, porque Plutão já está indo para Aquário. Então ele está ali no finalzinho de Capricórnio, 29 graus e já chegando ali em Aquário. Então já está tendo essa relação com Aquário, já está pondo um pezinho ali em Aquário. Entende? Em Capricórnio as estruturas transforme, transmute, regenere as estruturas de uma maneira muito profunda, porque onde Plutão passa, ele passa ali ó, profundamente, transformando tudo, e ali vai vir uma outra história totalmente diferente. Uma outra história. E indo para Aquário é com relação à consciência superior, ao coletivo, né? Porque o Aquário fala do coletivo, do social, da fraternidade, da coletividade. Entende? Então, promova essas transformações no seu emocional, junto com Urano, promova revoluções nas suas estruturas e na sua consciência superior, na relação com o coletivo, com a sociedade, com o planeta. Certo? Agora, essa Lua e esse Urano fazendo trígono ali com Plutão, fazendo sextil com Netuno, Netuno faz um sextil também com Plutão. Então forma um triângulo maravilhoso. Um triângulo que a pessoa, com essa lua cheia, manifesta o seu emocional nos seus valores mais saudáveis em relação aos seus sentimentos,
as suas emoções, a matéria, a economia, ao dinheiro, à alimentação, ao alimentar-se, ao pisar na terra, a relação com o meio ambiente, junto com Urano ali, ó, promovendo revoluções e evoluções, junto com Netuno, nos valores saudáveis da alma, do espírito, da espiritualidade, enxergando a realidade total da sua vida, fazendo um esforço aí para rever, reavaliar e melhorar isso aí, nessa relação desse sextil com Plutão, que eu falei aqui, promovendo as transformações, as transmutações, as regenerações, e forma esse trígono. Então é fantástico. Dá conta desse desafio aí, ó, dessa lua cheia, porque a oposição é um desafio, e é um desafio forte, é um desafio que está frente a frente. A pessoa está tendo que encarar o seu ser, no sentido de buscar os assuntos de Escorpião, o sexo saudável, uma sexualidade saudável, sair do submundo, da podridão, da escuridão, da trairagem, da inveja, do ciúme, das mentiras, do poder, da busca do poder pelo poder, e elevar-se para transformar-se e promover o movimento da fênix no seu ser. E no seu emocional, com tudo que já foi falado aqui. É essa oposição. Então, no lugar de ter uma trombada, um choque, busca uma conversa desse Sol em Escorpião, com essa lua cheia em Touro, nessa conjunção com Urano ali. Essa lua cheia em conjunção com Urano retrógrado em Touro. E ali, perto do Sol, tem a roda da fortuna em Escorpião. Então, quer dizer, manifeste toda a sua fortuna e toda a sua riqueza no seu ser, para você dar conta de enxergar, para a pessoa dar conta de enxergar todo o seu ser e todo o seu emocional e o seu sentimental. Então, é uma lua cheia, hoje, de muitas mudanças. Quem conhece o mapa, coloca ali a lua cheia ali, ó, 24 graus, 25 graus de Touro, junto com Urano, e o Sol em Escorpião. E aí vê em que casa que está caindo, para ver onde essas histórias todas estão acontecendo no mapa de cada um. Hoje também acontece uma outra história, promovendo tudo isso, que Saturno em Peixes volta para o seu movimento direto. Entende? Então, quer dizer, no final de junho, a 19 graus de Peixes, Saturno começou o movimento de retrogradação e foi até 12 graus de Peixes. Agora, a partir de 12 graus de Peixes, quando ele estava no movimento, ele veio até 19 graus de Peixes, e aí veio rever todo esse movimento de 12 até 19, foi rever de 19 até 12, e agora ele vai voltar de novo de 12 a 19 para ver se esse rever, esse reavaliar foi aprendido, foi bem estruturado, foi bem alicerçado. Saturno rege Capricórnio, Saturno são estruturas. Então, agora é a hora de passar por esse caminho de novo, certo? Validando que na retrogradação, se as reavaliações e o rever foi feito. E agora é a hora de promover a estrutura verdadeira de novo, ali em Peixes, para quem conhece o mapa, de 12 até 19 graus em Peixes. E aí ele vai começar a promover esse movimento direto, aí vai entrar lá, vai até lá em Áries, vai voltar de novo, blá, 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 e a gente vai falando aí, porque vai ter muitas idas e voltas até entrar em Áries definitivamente. Ele vai acabar voltando em Peixes de novo, esse Saturno, entende? Então ele entra em Áries realmente só lá na frente, final de 25 para 26, lá na frente, bem lá na frente. Então, esse Saturno aí está voltando no seu movimento direto em Peixes, entende? Promovendo ali, mais uma vez, a paciência, a persistência, a responsabilidade, o respeito e as estruturas com esses assuntos de Peixes, da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da humildade, da compaixão, de criar estruturas verdadeiras nesses assuntos de Peixes para enxergar e ver de uma maneira real
esses assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade e também nessa relação que as pessoas têm com álcool, com alucinógenos e com enteógenos. Os seus sonhos, os seus devaneios, as suas ilusões, as suas fantasias e sair dessa névoa que não permite enxergar a realidade e agora com as verdadeiras estruturas vai dar conta de enxergar a realidade ali nos assuntos de peixes e para quem conhece o mapa, na casa e quem está passando esse Saturno e nas relações e correlações que faz com os planetas ali no mapa que vai ser estudado, seja pessoal, seja empresarial ou nos assuntos, nos estudos de uma astrologia mundial. Entende? Então, prestar atenção aí hoje. Hoje começa a semana da lua cheia, às 18h30, horário de Brasília, em Touro. Então, fazendo um link lá com a lunação em Escorpião, que já foi bem falado aqui nos outros vídeos e nesse vídeo aqui também foi muito bem explicado. Né? Se você quiser saber mais dessa lua cheia, de todo esse processo, desde a lua nova, na lua crescente, na lua cheia, agora na lua minguante que vai vir daqui uma semana, tem que fazer o mapa. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do meu WhatsApp, entre em contato comigo para agendar uma consulta, passar os dados e agendar uma consulta para fazer a leitura do seu mapa, ou procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa. Eu atendo presencialmente e via web. É só a gente marcar. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Fique em paz. Até a próxima. Mais uma vez, este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail. Então, olha o meu canal, o nome dele. Decifra-te ou Devora-te. Se conheça ou fique aí se comendo, né? Se auto-devorando. Eu não sei se isso é legal, né? A não ser que a pessoa goste tanto desse processo, aí uma relação de cada um com cada um. Se conhecer, se autoconhecer, eu acho que é muito interessante. A astrologia é uma ferramenta maravilhosa também para esse processo de autoconhecimento. Porque a astrologia, para que ela serve? Para tudo. E isso aqui não é astrólogo querendo elogiar demais a astrologia, não. Porque a astrologia realmente tem essa capacidade, tem essa força. A astrologia é um conhecimento fantástico, é um conhecimento tão fantástico, tão vasto, tão imenso, que eu não sei se cada astrólogo tem condições de entender todo o seu processo de conhecimento. Mas nós sabemos que a astrologia tem essa força, tem essa capacidade, tem essa riqueza. Em tudo nós podemos desenvolver o entendimento e o conhecimento da astrologia. Seja ela pessoal, seja ela empresarial, seja ela mundial, seja ela para um evento, seja ela para um acontecimento, seja ela para promover o lançamento de algum produto, para tudo a astrologia entra. E vai depender da qualidade do astrólogo com relação aos seus conhecimentos e, sobretudo, a sua honestidade. Porque astrólogo mala, astrólogo malandro, vai usar esse conhecimento aí de uma maneira não saudável. Então, é interessante ver qual é a qualidade do astrólogo e se realmente é astrólogo. Tem que ver isso também. Eu já coloquei aqui, a pessoa consegue ver ali com relação à idoneidade e à honestidade da pessoa e também perguntando para ela se ela consegue desenhar o mapa à mão, por exemplo. Isso aí é um diferencial que mostra que a pessoa realmente estuda astrologia, pesquisa, estuda no dia a dia, não é? E consegue desenvolver o conhecimento da astrologia em várias áreas da vida e da existência. Porque a astrologia é para agora e para sempre. Ok? Mais uma vez, muito agradecido pela atenção. Valeu, até a próxima. Fique em paz. Até mais.